E aí galera, tudo bem? Professor Murilo Brasil aqui mais uma vez com vocês para nós podermos trabalhar aí esse momento que de vez em quando eu faço, que são as nossas revisões online, né? Videozinhos curtos aí com os principais tópicos para a nossa revisão de semana de avaliação. Pois bem, teremos avaliação de História do Brasil para o 7º ano, referente ao Brasil Colônia, ao início da colonização do Brasil. Então nós pegamos ali da chegada dos portugueses aqui no território brasileiro até o início da sociedade açucareira. Falamos aí do processo de desenvolvimento da sociedade açucareira, certo? Então, século XVI, XVII, tranquilo? O Brasil colônia, as bases da sociedade brasileira como um todo. Acompanhem comigo alguns slides aqui, pouquíssimos slides trazendo uns tópicos referentes a isso. É importante nós pensarmos então, quando eu penso em período colonial da história brasileira, eu penso basicamente do ano que vai de 1500, da chegada dos portugueses, né, com Pedro Álvares Cabral, a partir, lembrando lá da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei e tudo mais, né, até 1822, quando temos a proclamação da independência do Brasil, né, o grito de independência, e o Brasil se torna independente de Portugal. Pois bem, é claro que quando nós falamos da chegada dos portugueses, e a partir desse momento, o material nosso dá uma ênfase para o olhar do europeu sobre esse processo de colonização. Isso significa que nós vamos falar de como os portugueses vieram para cá, qual a lógica dos portugueses ao virem para cá e organizar a colônia, certo? Mas antes de que os portugueses de fato estejam no território brasileiro organizando a colônia, iniciando o processo de colonização, nós temos aquilo que é convencionado pelos historiadores como período pré-colonial. Um período pré-colonial que vai de 1500 a 1530, mais ou menos em termos de datação, né? Que é onde os portugueses não estão de fato colonizando. Lembrando que para colonizar, né, é necessário que tenha pessoas, que haja uma estrutura de organização, de vida social, imposição cultural, né, é o dia a dia, né, vários agrupamentos sociais, no caso dos portugueses, deveriam estar aqui, vivendo aqui, estabelecendo suas vidas aqui, né, criando estruturas, instituições ligadas ao estilo de vida português. E entre 1500 e 1530 nós não temos, bem dizer isso. O que nós temos nesse período? Nós temos a construção das feitorias, que seriam entrepostos basicamente comerciais, e para que os portugueses no comércio ultramarino, né, no império ultramarino deles, eles possam passar por aqui e extrair o pau-brasil, que é aí o primeiro produto a ser explorado. A exploração do pau-brasil, né, na prática de extrativismo, né, nós não temos os portugueses trabalhando a terra, não temos os portugueses explorando mais o interior do território, né, temos basicamente, né, a exploração do pau-brasil, que é uma madeira que para os portugueses era interessante, principalmente pela tintura da cor, né, inclusive que dá nome ao território posteriormente. Então, por que os portugueses num primeiro momento não vêm para cá, galera? Rapidamente, para a gente não estender nessa revisão. O foco português de riquezas estava no comércio com as Índias, certo? 1498, Vasco da Gama chega em Calicut e estabelece relações comerciais com as Índias, que já tinha lá as suas especiarias, já tinha um comércio extremamente rentável, e para os portugueses isso era extremamente importante. Lembrando que a lógica colonial, a lógica de vir colonizar, é o lucro. Então, se o lucro português está nas Índias Orientais, lá em Calicut, obviamente que eles vão focar na exploração e nas relações econômicas com aquela região. Pois bem, fato que levou os portugueses a não estarem aqui logo de cara, virem com várias famílias, né, ou vários exploradores virem e tentar buscar explorar a terra e colonizar logo de cara. Porque logo de entrada não foi encontrado recursos naturais no Brasil. Que tipo de recursos naturais não foram encontrados? Ouro e prata, principalmente.
que traria muito mais riquezas de forma muito mais rápida para Portugal. Nesse sentido, o pau-brasil, a madeira que é encontrada, o tipo de árvore que foi encontrada em grande quantidade na Mata Atlântica, era uma espécime a ser explorada. Então, eles vão aproveitar essa madeira. E a coroa vai estipular um monopólio comercial sobre a exploração do pau-brasil, nomeando os feitores que vão cuidar dessas feitorias. Pouquíssimas pessoas, né? E qual que é o ponto de mudança? Um aspecto aqui. Nesse primeiro momento, os poucos feitores que vêm para cá, que se estabelecem nas poucas feitorias criadas, eles vão se relacionar com os povos nativos de uma forma mais amigável, né, podemos dizer assim, né, estabelecendo uma relação de confiança e uma troca. A partir do escambo, os portugueses terão o auxílio dos povos indígenas na exploração do pau-brasil. E essa imagem aqui representa justamente isso. Nós temos os indígenas aí explorando o pau-brasil, né, explorando a madeira. Obviamente que é uma ilustração, né? Você tem a madeira aí já na borda, no litoral, né, na região da areia da praia. Não, né? Mas, assim, é só como ilustração mesmo para que a gente possa pensar essa relação que nesse primeiro momento é, de certa forma, pacífica e amigável. O que vai mudar, obviamente, com o início da colonização. Qual que é o ponto de mudança? Qual que é o aspecto que faz, ou quais são os aspectos que fazem Portugal falar, opa, calma, agora nós vamos colonizar aquelas terras lá que tem o pau-brasil, que tem a madeira que nós utilizamos lá como ponto de referência, certo? Pois bem, o ponto de mudança é a concorrência do mercado europeu em relação às especiarias, né, em relação ao comércio com as Índias, faz com que a rentabilidade do comércio com as Índias caia bastante. Outro ponto é o interesse dos espanhóis, franceses e holandeses no território. Nesse território, que segundo o Tratado de Tordesilhas, pertencia a Portugal, especialmente os franceses. Os franceses quebravam o monopólio comercial da exploração do pau-brasil em terras brasileiras, nessas terras aqui, a partir da prática de pirataria. Eles se estabeleceram no litoral, na Baía de Guanabara, onde basicamente hoje é o Rio de Janeiro, e ali eles exploravam o pau-brasil. E nesse processo, é óbvio, sem o consentimento dos portugueses, os portugueses se viram na necessidade de ocupar o lugar, e ao ocupar o território, estariam, né, reafirmando e mantendo a posse das suas terras de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Então, basicamente esses pontos, né? A manutenção da posse da terra, necessidade de colonização, necessidade de novos recursos e também aí a questão da queda do comércio com as Índias. Pois bem, e aí nós entramos no período colonial, né? A partir de 1530 nós temos as expedições de reconhecimento do território feitas, iniciadas por Martim Afonso de Souza, que será aí o nosso primeiro colonizador, fundador da primeira vila, a Vila de São Vicente, na região de São Vicente, próximo a Santos, São Paulo, né? E nós temos aí, de fato, o nosso processo de colonização. É necessário organizar a colônia, né? Então, essas expedições de reconhecimento e fundação de vilas e povoados foi feito por Martim Afonso de Souza, que fundou a Vila de São Vicente e iniciou, de fato, o cultivo da cana-de-açúcar em 1532, né? A coroa portuguesa tinha um problema. Por mais que o comércio com as Índias tenha rendido muito dinheiro, por mais que as feitorias ao longo da costa africana, as capitanias hereditárias que eles já tinham experiência criadas nas ilhas do Açores, na Ilha de Madeira, em Cabo Verde, inclusive com a produção de cana-de-açúcar também, apesar de toda essa lógica, essa logística econômica e esse controle econômico sobre a costa africana até as Índias, o governo português não tinha condições de investir diretamente ele, enquanto governo, no processo de colonização. E aí surge uma ideia que eles já tinham
tido a experiência na Ilha dos Açores e na Ilha de Madeira, e deram muito certo, é que são as capitanias hereditárias. Basicamente, dar o direito às pessoas, a particulares, então pessoas, né, particulares, de iniciarem o processo de colonização. Como que isso se dá? Né? Nessas expedições do Martim Afonso de Souza, ele vai chegar lá em Portugal, mais ou menos com as dimensões do território, e os portugueses vão literalmente passar linhas cortando essas terras, criando 15 capitanias e doando essas 15 capitanias a 12 capitães donatários. Esses capitães são da baixa nobreza ou da alta burguesia, grandes comerciantes, enfim, que tinham interesse na exploração dessas terras, certo? Então, a partir da doação das capitanias hereditárias, é importante nós pensarmos o que o capitão donatário poderia ou não poderia fazer, né? Era uma obrigação de direitos e deveres. Ele poderia cobrar impostos das pessoas que estavam dos colonos, ele teria direito à exploração dos recursos naturais que a capitania tivesse, ele poderia criar vilas, criar povoados, ele poderia doar sesmarias, faixas de terra dentro dessa capitania para outros colonizadores, né, para que fossem criados engenhos, fazendas e assim por diante. O que ele não poderia fazer de jeito nenhum? O capitão donatário, ele não pode nem doar a sua capitania a outrem, ou seja, a outro indivíduo, seja ele quem for, e tampouco vender essa capitania. Né? Isso ele não pode, porque as terras, de certa forma, permanecem sendo da coroa. A coroa cede o direito às pessoas de colonizarem e explorarem essas terras, beleza? E nesse processo nós teremos aí durante o século XVI e XVII basicamente a ocupação apenas do litoral. Aqui nós temos uma ilustração das capitanias hereditárias, né? Que seriam aí as 15 capitanias a título de imagem para revisão. Pois bem, acontece que essas capitanias hereditárias, né, esses capitães donatários nem todos vêm para cá. Das 15 capitanias, basicamente 2 acabaram tendo sucesso ou vingando. E vingando por quê? Pela lógica da colonização. A lógica da colonização é o lucro, e se não há lucro, então não deu certo. Assim sendo, né, poucos capitães donatários virão de fato explorar essas terras. Por quê? Porque tem problema com investimento, é necessário muito investimento, a viagem é longa, as dificuldades em se estabelecerem nessas terras, né, os conflitos com os nativos, que mais? A dificuldade de comunicação entre as próprias capitanias e entre a colônia e a metrópole. Para vocês terem uma ideia, era cerca de 2 a 3 meses de viagem navegando, isso com bons ventos, né? Então, para ir 3 meses, para voltar 3 meses, era meio ano só para você poder se comunicar com a coroa. Era algo assim muito complicado para esses colonizadores virem, né? Sem contar que deixava a família lá e tudo mais. Então, foram poucos colonizadores que vieram, de fato, poucos capitães donatários, melhor dizendo, que vieram, que trouxeram consigo pessoas para estabelecer o trabalho, né, para formarem povoados e assim ocuparem a região e explorarem essas terras, certo? Basicamente, as capitanias que perduraram, que trouxeram recursos, que tiveram sucesso, por assim dizer, foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, certo? Ambas com a produção da cana-de-açúcar sendo aí o grande elemento, né, o grande foco de produção. Nesse sentido, em 1548 para 1549, a criação do governo geral, né, que será aí uma forma da coroa estar mais presente nessa colonização. Devido à falência ou ao fracasso, melhor dizendo, das capitanias hereditárias de uma forma geral, a coroa resolveu instalar um governo geral, nomear um governador geral para poder estabelecer relações
e de certa forma, representar a coroa portuguesa aqui em terras tupiniquins. E junto com o governo geral, com a instalação do governo geral, vem os jesuítas, né, que no contexto da contra-reforma religiosa na Europa, encabeça ou dá a função à Companhia de Jesus, aos missionários jesuítas, de catequizar os nativos do Novo Mundo, do mundo recém-descoberto pelos europeus. Esse termo descoberto, vocês sabem, é um termo dessa leitura europeia referente ao território americano, né? Já haviam pessoas aqui, já haviam os povos, as tribos, os povos nativos, já haviam impérios no continente americano, enfim, já havia organizações sociais diversas aqui no território. Então nós não podemos nem dizer que os portugueses, que os europeus, né, descobriram a América. Eles acharam o território a partir do momento porque para eles esse território não existia. Pode ser. Então é a perspectiva europeia esse descobrimento. E os indígenas, os jesuítas então vêm para a catequização dos nativos, para que eles possam aumentar o número de fiéis católicos, implantar o catolicismo aqui, e também vem para auxiliar no controle da vida social dos colonizadores, certo? Aí teremos as instituições criadas para auxiliar nessa administração, certo? Pois bem, essa sociedade vai se desenvolver em torno do engenho de açúcar, né? E aí nós temos, nesse processo, a formação de uma sociedade que sim está vinculada à exploração e ao trabalho, mas também que desenvolve uma vida social, certo? Nesse ponto, então vamos lá. Por que a produção açucareira? Por que o açúcar? Qual que é a função da produção do açúcar? É o lucro para o sistema colonial, né? Dentro da perspectiva mercantilista e do pacto colonial, né? A coroa escolhe a produção de açúcar como o grande produto a ser explorado pelas capitanias, na formação das sesmarias, na formação de seus engenhos. Esses engenhos, né, que era o nome dado à unidade produtiva do açúcar, também se tornará uma unidade social devido à vida que se estabelece dentro dele, certo? Tudo isso está dentro da lógica de exploração e a partir do pacto colonial que se estabelece entre coroa e colonizador, né? Os indígenas vão ser mão de obra, a princípio serão eles utilizados como mão de obra escrava, mas devido ao fato do interesse da igreja em catequizá-los e também a uma questão econômica, teremos a preferência pela utilização da mão de obra africana, que a gente já vai falar. Esse engenho, então, ele é uma unidade produtiva e também um núcleo social. Enquanto unidade produtiva vai ter as etapas do beneficiamento do açúcar, tem todo um complexo de produção, né, implantado o sistema de plantation, ou seja, né, o grande latifúndio, as sesmarias, certo? Grande latifúndio, monocultor, um único produto a ser produzido para o mercado externo, no caso a cana-de-açúcar, utilização de mão de obra escrava, certo? Esse é o sistema de plantation. No mesmo engenho terão partes dessas terras que serão produzidas outras culturas para alimentação e circulação ali do próprio engenho, por homens livres e assim por diante, certo? Então nós temos essa unidade e que ao longo do século XVI, gradativamente, será escolhido a preferência pela utilização da mão de obra africana, principalmente por conta do lucro que o mercado de escravizados dava aos portugueses. O controle do mercado, do comércio de pessoas escravizadas dava lucro a Portugal, e aí na lógica de lucrar, obviamente, que eles optam pela mão de obra africana. Fora isso, tem a objeção da igreja em relação à utilização da mão de obra indígena como escrava dos indígenas, e também
o fato de os indígenas serem da terra, serem daquela região e conseguirem, com uma maior eficiência e com uma maior intensidade, vamos dizer assim, né, fugir do cativeiro. Isso não significa que ao longo do processo do século XVI, XVII, XVIII, enfim, de toda a colonização, enquanto houve escravatura no Brasil, que os africanos que aqui estavam escravizados e os seus descendentes não foram resistentes, ou seja, não resistiram ao processo de escravidão. Resistiram, e o maior símbolo dessa resistência são os quilombos, né? Hoje nós falamos em comunidades quilombolas, em terras quilombolas, né? E essas terras quilombolas, essas comunidades, são heranças, são resquícios, né, dessa luta de resistência dos escravizados que fugiam do cativeiro nos engenhos e se organizavam em locais mais afastados, muitas vezes no meio da mata, né, formando os quilombos. E por último, não menos importante, essa sociedade ela se organiza a partir de uma lógica patriarcal e excludente, né? O senhor de engenho, o pai de família, aquele que detém o poder sobre os bens e sobre as pessoas, né? Sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os escravizados, né? Os próprios homens livres que vivem ali dependem muito desse senhor de engenho, é o senhor, né? É o senhorzinho ou o senhor, aquele que detém o poder, né? E a expressão maior desse poder é a casa grande, né? A relação da casa grande e da senzala, como Gilberto Freire trabalha na obra de mesmo nome, né? Casa Grande e Senzala, traz essa característica, a casa grande, da onde irradia todo o poder político e econômico e social dessa sociedade, na figura do senhor de engenho, né? E a senzala, né, que é construída separada da casa grande, mas próxima, né? Há uma relação de proximidade, não de proximidade em termos de que os senhores de engenho são bonzinhos, que não há violência, muito pelo contrário, né? Os escravizados passam por violências diárias, a manutenção da escravidão vem com a manutenção da violência, né? E essa sociedade patriarcal, então, exclui os demais, exclui os empobrecidos, exclui os escravizados, exclui os indígenas, exclui as mulheres, né? Mesmo as mulheres do senhor de engenho, né? Essas mulheres, elas não tinham opção de escolha em praticamente nada, né? Vamos pensar essa sociedade patriarcal colonial. As mulheres, elas eram dadas em casamento, né? Os casamentos eram arranjados entre os próprios senhores de engenho, entre os pais dos noivos, né? Essa mulher, ela era educada para servir o marido ou para servir ao pai, né? E ela não tinha liberdade de escolha, liberdade política e assim por diante, né? Só para a gente ter uma ideia, essa realidade se aplicava de certa forma também às camadas mais populares, porém, nas camadas mais populares, nas camadas empobrecidas, né, nos grupos escravizados, as mulheres acabavam tendo a necessidade de trabalhar, né? Então, vou dar um exemplo que é de conteúdo posterior, né? Nós teremos nas bandeiras, que é quando nós temos o processo de expansão do território, né, quando os paulistas vão para o interior do território, procurando minas de ouro e outras práticas, nós teremos mulheres que participarão das bandeiras, mas nunca mulheres da elite brasileira, da aristocracia brasileira, certo? E aí nós fechamos então com essa questão, com esse ponto. Reforçando, período pré-colonial, exploração do pau-brasil, período colonial, criação das capitanias hereditárias,
estabelecimento do governo geral, escolha da cana-de-açúcar para exploração e produção sistematizada nos territórios brasileiros, né? Essa cana-de-açúcar é produzida no sistema de plantation, utilização da mão de obra escrava, principalmente a mão de obra escrava africana. O engenho se torna a unidade produtiva e também o núcleo social, e essa sociedade se desenvolve a partir do patriarca, do chefe de família, se tornando uma sociedade extremamente excludente. E a simbologia dessa sociedade está na relação entre a Casa Grande, que emana todo o poder do senhor de engenho, e a senzala, onde ficavam os escravizados. Beleza? Até mais, pessoal.